Uma tragédia em Araçatuba. Um bebê de 9 meses morreu, gente, por desidratação depois de passar pelo menos 4 vezes nas unidades de saúde da cidade. Eu vou chamar o Moretti aqui para explicar para a gente. Ô Moretti, o que aconteceu? Não conseguiram verificar o estado de saúde desse bebê? Não conseguiram, né, perceber que ele precisava realmente de tratamento urgente, amigo? Bom dia para você. Oi, Nelson, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Pois é, mas ele passou 4 vezes por atendimento médico aqui no Pronto-Socorro Municipal e também na UBS do bairro Morada dos Nobres. Esse caso eu venho acompanhando desde o início da semana e a mãe conseguiu dar uma entrevista somente hoje, claro, depois de toda essa tragédia familiar que aconteceu. E eu vou explicar para vocês mais ou menos o que ela nos explicou e também o que foi registrado em boletim de ocorrência. O Antony Gabriel, esse bebê lindo de 9 meses, ele começou a apresentar um quadro de vômito no sábado à noite. A mãe percebeu que ele não melhorava, então decidiu trazê-lo aqui ao pronto-socorro municipal. Chegando aqui nessa unidade de pronto atendimento, ele recebeu medicação para que esse vômito parasse e foi liberado. Só que o Antony, ele não melhorou. Durante toda a madrugada de sábado para domingo, ele continuou apresentando vômito e depois também com um quadro de diarreia aguda. Por volta das 8 horas da manhã de domingo, percebendo ali que ele não tinha melhorado, a mãe então decidiu levá-lo até a UBS do bairro Morada dos Nobres, já que ela mora bem perto ali do local. Chegando na UBS, ela contou pra gente que a médica nem examinou o filho dela. Do mesmo jeito que a médica estava sentada ali no computador, ela permaneceu e não pediu nenhum tipo de exame e muito menos solicitou que ele fosse encaminhado para a sala de hidratação. Lembrando que já fazia algumas horas que ele estava com um quadro de diarreia. Segundo a família, a médica alegou que não poderia medicá-lo, já que horas antes ele tinha sido medicado aqui no pronto-socorro municipal. Mais uma vez ele foi liberado e voltou para casa. Só que o estado de saúde do Antony só foi piorando. Por volta das 3 horas da tarde de domingo, ainda com quadro de diarreia e percebendo que ele não respondia, a mãe voltou aqui ao pronto-socorro municipal. E foi a mesma coisa. Não houve nenhum pedido, segundo a família, de exame, ele não tomou soro e a médica teria dito para que ele voltasse para casa e a família desse água. Só que o que a mãe alega é que como ela vai dar água para uma criança de 9 meses que não gosta de tomar água. Então, o que eles alegam, né, essa negligência médica, é justamente que em nenhum momento foi oferecido soro para hidratar o Antony Gabriel. Ele continuou bem ruim durante o domingo. Foram 34 fraldas trocadas somente no domingo por conta dessa diarreia. E já na segunda-feira de manhã, quando a mãe acordou, percebeu que ele já estava molinho, com o olho bem fundo. E aí ela foi pela 4ª e última vez até a UBS do bairro Morada dos Nobres. Só que chegando lá, as equipes perceberam que o estado de saúde dele era muito grave. As equipes acionaram uma ambulância do SAMU. O SAMU fez a transferência do bebê para a Santa Casa e durante o trajeto ele já sofreu a primeira parada cardíaca. Essa primeira parada cardíaca foi revertida, ele foi reanimado, ficou algumas horas ali durante a manhã de segunda-feira na Santa Casa, sofreu mais 3 paradas cardíacas e não resistiu. E no atestado de óbito, a causa da morte é justamente desidratação e diarreia aguda. A família acusa esses atendimentos no pronto-socorro municipal e também na UBS do bairro Morada dos Nobres, acusa esse atendimento como negligente. Eu conversei com a mãe hoje mais cedo. Vamos assistir. Como que uma criança morre de desidratação tendo que tem tanto soro, tanto remédio para você dar para ele, para hidratar a criança? Como que deixaram ele desidratado dessa forma ao ponto dele chegar a morrer de desidratação? Eu procurei o socorro porque eu sabia que não tinha nada bem com meu filho. Eu não levava meu filho à toa pro pronto-socorro.
Quando era uma coisinha simples que dava pra mim tratar em casa, como tipo assim, era só uma febre por causa de um dentinho, eu dava um remedinho e ele ficava bem. Eu só procurava o socorro quando eu via que o meu filho não tava bem, o meu filho não tava bem. Porque num dia só, num domingo só, eu procurei socorro 3 vezes pro Anthony. Como que eles têm tudo lá no computador deles, lá tudo registrado. As 3 vezes que o Anthony passou. Como que eles não viu que não tava nada bem com o Anthony? Que ele não tava bem. E no domingo que eu fui com ele, na tarde, no pronto-socorro, eles já estavam encaminhando 3 crianças pra Santa Casa. Por que não encaminhou o Anthony também? Pro Anthony ser cuidado, pro Anthony ser hidratado. Por que esperaram tudo isso acontecer? Você acha que teve negligência nessa parte, então, desde que você procurou a UBS e o pronto-socorro municipal? Sim, teve negligência. Porque das 2 vezes que eu procurei, tanto a UBS quanto o pronto-socorro, eu falei pra eles que o meu filho tava com diarreia aguda. E por que eles não colocaram soro? Tudo bem, não poderia ter medicado, porque não fazia muito tempo, mas ela poderia ter dado um soro, ela poderia ter dado uma hidratação, ter deixado ele lá de observação à tarde do domingo, e se visse que ele não melhorasse, ela poderia ter encaminhado ele para Santa Casa. Eu espero que a justiça seja feita pro meu filho, porque a morte do meu filho não pode ficar em vão. Porque eu confiei o meu bem mais precioso da minha vida na mão deles para eles dar o socorro e eles não fizeram. Pois é, nós procuramos a Prefeitura de Araçatuba, eles enviaram uma nota e por meio dessa nota informou que se solidariza com a família da criança e aqui, após uma apuração detalhada, constatou que todos os atendimentos recebidos aí pelo Anthony Gabriel foram corretos. A Zat Saúde, que é a organização social que administra as unidades básicas de saúde aqui de Araçatuba, também enviou uma nota e informou que a condução do caso observou os protocolos médicos vigentes, as diretrizes do SUS e a responsabilidade assistencial de cada nível de atenção. A família procurou a delegacia ontem e registrou um boletim de ocorrência para apurar essa negligência médica, essa suposta negligência médica durante os atendimentos aí ao Anthony Gabriel, Nelson.